O som da chuva batendo nas janelas parecia sussurrar segredos antigos. Enquanto Alexander suspirava profundamente, arrastando sua pesada mala sobre os paralelepípedos úmidos que levavam à casa da sua infância. O ar fresco da pequena cidade invadia seus pulmões. Tão diferente daquele ar sufocante da metrópole onde passara os últimos anos, um lugar de concreto e solidão. Ele parou por um instante, olhando para a fachada familiar que o observava silenciosa, coberta pelas eras que o tempo não conseguiu apagar. Aos 45 anos, Alexander era um nome respeitado no mundo literário, autor de romances profundos que tocavam a alma de milhares. Mas por dentro, sentia-se um homem perdido, preso a um bloqueio criativo que parecia intransponível. Era como se as palavras tivessem evaporado, escapando entre seus dedos sem nunca se formarem frases. E a inspiração, aquela chama que o guiava desde sempre, tivesse se transformado em cinzas. A decisão de voltar para casa não fora fácil. Mas naquele momento de desespero, só restava retornar às raízes, enfrentar o passado que ele mesmo evitara por tanto tempo. Mal sabia ele que, ao cruzar aquela porta, não encontraria apenas memórias. Encontraria Sophie, a governanta de olhos castanhos e sorriso tímido. Um fantasma do seu passado que despertaria não só sua criatividade, mas emoções há muito enterradas. Um reencontro que traria à tona não só a esperança de um recomeço, mas também as sombras de uma traição inesperada que ameaçaria seu mundo. Alexander suspirou, sentindo o peso do mundo nas costas, enquanto sua mala pesada arrastava-se sobre os paralelepípedos molhados. A chuva fina não o incomodava, era quase um bálsamo para a alma cansada. Por anos, a metrópole o engolira em seu ritmo frenético. Mas ali, na sua cidade natal, o tempo parecia hesitar, congelado em memórias que ele tentara esquecer. Ao levantar os olhos, a casa antiga estava lá, imóvel e impassível, testemunha silenciosa das alegrias e das feridas que marcavam sua infância. As paredes cobertas pelas vinhas eram como cicatrizes, lembranças da passagem do tempo e das histórias não contadas que ali se escondiam. Aos 45 anos, Alexander era um escritor respeitado. Suas obras penetravam nas profundezas da alma humana. Mas, por dentro, ele se sentia vazio. A inspiração, antes uma fonte inesgotável, havia secado como um rio no verão. O bloqueio criativo que o assolava há meses não era apenas uma luta artística, era um reflexo da dor acumulada. Das feridas abertas que nunca cicatrizaram. Por que volto agora? Pensou, enquanto a mão tremia ligeiramente ao bater à porta. Era mais do que um retorno físico. Era um retorno ao passado que ele tentava fugir. Às lembranças que ainda sangravam no silêncio da sua mente. A porta abriu-se antes que ele pudesse esperar, revelando Sophie, a governanta de olhos castanhos que guardava um sorriso tímido e familiar. Um nome, uma história, um passado que ele não esperava reviver. A conexão entre eles era um fio tênue, quase quebrado, mas carregado de emoções que Alexander não sabia se queria enfrentar. Enquanto cruzava o limiar da casa, um turbilhão de sentimentos invadiu seu peito: alívio, ansiedade, mas sobretudo uma dor antiga, a dor da traição, do abandono, da solidão que o acompanhou todos esses anos. A casa parecia falar com ele. Cada móvel, cada cheiro de lavanda misturado ao perfume antigo dos livros. Era um convite para confrontar aquilo que ele mais temia. No entanto, ali estava Sophie, silenciosa, paciente, cuidando de sua mãe Evely. Uma mulher frágil que lutava contra o tempo e contra o corpo que já não a obedecia. A presença dela era como uma luz tênue num quarto escuro. Um contraste com as sombras do passado que ainda rondavam Alexander. Ele sentou-se na velha poltrona, tentando encontrar forças para enfrentar não só a doença da mãe, mas também os fantasmas que aquele regresso despertara. Cada olhar, cada palavra não dita, cada silêncio pesado carregava o peso de anos de mágoas e perguntas sem respostas. No fundo do seu ser, ele sabia que aquele retorno não seria um simples reencontro. Era o início de um confronto inevitável com o passado, com as escolhas feitas, com os erros cometidos e, principalmente, com a traição que se escondia sob o sorriso gentil de Sophie. Mas, antes que pudesse se aprofundar nesses pensamentos, Sophie entrou no quarto com uma bandeja de chá, quebrando a tensão e trazendo consigo um fio de esperança. Um convite silencioso para que Alexander encontrasse, não apenas as palavras perdidas, mas talvez algo maior, a chance de recomeçar. E assim, naquele instante carregado de emoções contraditórias, Alexander percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Os dias seguintes ao seu retorno foram uma dança delicada entre sombras e luz. Alexander sentia o peso da casa antiga, mas também a presença constante de Sophie, uma figura calma que se movia pelos corredores com uma graça quase silenciosa. Como se pertencesse àquele lugar há muito tempo. Era ela quem trazia chá ao entardecer. Quem arrumava os livros na estante com cuidado quase reverente. Quem, entre uma tarefa e outra, falava baixinho sobre autores que Alexander amava. Sobre histórias que tocavam a alma. Aos poucos, uma fagulha há muito esquecida começou a arder dentro dele.
Numa tarde cinzenta, enquanto folheava páginas amareladas de um manuscrito antigo, Sophie entrou timidamente na sala, segurando uma bandeja com chá e biscoitos. O olhar dela encontrou o dele, carregado de uma sinceridade inesperada. Eu sempre achei que suas histórias tinham algo especial, disse ela baixinho, desviando o olhar por um instante, como se temesse sua reação. A forma como você captura as emoções humanas é única. O peito de Alexander apertou-se. Alguém, finalmente, reconhecia não apenas seu talento, mas também a essência perdida por trás das palavras. Porém, no fundo, uma voz inquieta sussurrava dúvidas, porque Sophie se importava tanto. Qual era a verdade por trás daquele interesse? Ele tentava ignorar, mas a sensação de vulnerabilidade crescia. As conversas tornaram-se o ponto alto dos seus dias. Falavam sobre livros, sobre o mundo, sobre medos silenciosos que só palavras podiam aliviar. Alexander descobriu que Sophie não era apenas uma ajudante dedicada, mas uma alma sensível, carregando seus próprios segredos e cicatrizes. No entanto, essa proximidade trouxe à tona uma tensão oculta, o medo de se abrir. A hesitação em confiar novamente. As paredes que ele erguera para se proteger de futuras dores. Cada gesto gentil de Sophie era ao mesmo tempo um convite e um desafio. Uma noite, ao olhar para ela sob a luz tênue da lamparina, Alexander percebeu o brilho intenso nos olhos dela quando falava da literatura, uma paixão que refletia a sua própria. Mas também algo mais profundo, mais pessoal. Porém, o conforto da companhia de Sophie despertava nele sentimentos contraditórios, esperança e medo. Desejo e desconfiança. Ele sabia que havia muito por trás daquele sorriso. Mas o receio de se machucar novamente fazia seu coração hesitar. E enquanto suas mãos tremiam ao escrever, encontrando finalmente as palavras que pareciam fugir, uma sombra de incerteza pairava no ar. Sophie guardava um segredo que poderia destruir tudo o que ele começava a construir. Ainda assim, naquela casa cheia de memórias, entre as páginas do passado e os sussurros do presente, Alexander sentia pela primeira vez em muito tempo que talvez pudesse encontrar não só a inspiração perdida, mas também a redenção. Naquele fim de tarde silencioso, Evelie chamou Alexander para uma caminhada pelo jardim do quintal, onde as folhas secas dançavam ao sabor do vento frio. A expressão no rosto dela carregava um peso que ele ainda não compreendia. Uma sombra que parecia ter se instalado para nunca mais partir. Com a voz trêmula, ela finalmente revelou a notícia que Alexander temia ouvir desde que chegara: filho. Estou doente, os médicos não me deram muito tempo. Um silêncio esmagador caiu entre eles. O ar tornou-se pesado como chumbo. As palavras pareciam insuficientes para expressar o turbilhão de emoções que se espalhava dentro do peito de Alexander. Choque. Incredulidade. Uma dor aguda que o perfurava sem pedir licença. Por que não me contou antes? Perguntou, com a voz embargada. Evelie baixou o olhar, os olhos marejados, explicando que queria protegê-lo. Que esperava que seu retorno à casa fosse para um recomeço, não para uma despedida. O mundo de Alexander desmoronou num instante. Todas as feridas antigas se abriram de novo, a solidão dos anos passados. A distância emocional que ele criara. Agora confrontados com a iminência da perda. Enquanto ele lutava para aceitar a realidade, Sophie esteve sempre presente, um suporte silencioso que oferecia conforto nas horas mais sombrias. Mas, mesmo em meio a esse apoio, Alexander sentia uma inquietação crescente. Uma tensão que ele não sabia explicar. Pequenos detalhes começaram a chamar sua atenção, mensagens no telemóvel de Sophie que desapareciam rapidamente. Chamadas atendidas às pressas, olhares furtivos. Uma dúvida rastejante nasceu no fundo do seu coração, misturando-se com o medo de perder não apenas sua mãe, mas também a única pessoa em quem começava a confiar. A angústia interna crescia a cada dia. Por um lado, a gratidão e o carinho por Sophie. Por outro, uma semente de desconfiança que ameaçava corroer essa ligação delicada. Alexander sentia-se dividido, preso entre a necessidade de apoio e o receio da traição. Nas noites insones, ele se perguntava se estava apenas imaginando. Se a sombra que sentia era fruto do seu próprio medo de se abrir e ser vulnerável. Mas as dúvidas não desapareciam, tornando-se um peso difícil de carregar junto à dor iminente da perda de Evelie. O lar, que antes parecia um refúgio, agora era palco de um conflito silencioso entre o que Alexander queria acreditar e o que seus sentidos insistiam em revelar. E Sophie, por sua vez, parecia guardar segredos tão profundos quanto o sofrimento que ele enfrentava. A tensão entre eles crescia. Um jogo perigoso onde a verdade e a mentira se confundiam. E o coração de Alexander era o campo de batalha. Aquela noite começou como tantas outras, silenciosa. Carregada de uma tensão quase palpável que se arrastava entre as paredes da casa. Alexander tentava afogar as dúvidas que o consumiam, buscando na companhia de Sophie algum conforto. Algum fio de esperança para não sucumbir à escuridão que ameaçava engolir sua alma. Mas os pequenos sinais, antes tão fáceis de ignorar, tornaram-se impossíveis de esconder.
Mensagens apagadas às pressas. Ligações evitadas. A ausência repentina de Sophie em momentos que mais precisava dela. A desconfiança crescia em seu peito. Uma ferida aberta que latejava com cada silêncio entre eles. Até que, finalmente, a verdade irrompeu como um vendaval. Alexander descobriu Sophie nos braços de um amigo antigo. Um rosto familiar daquela pequena cidade que agora parecia conspirar contra ele. A imagem que se desenhou diante dos seus olhos foi um golpe brutal. Uma traição tão profunda que ameaçava dilacerar cada pedaço de sua confiança e esperança. O choque paralisou-o por um instante. Seu coração, já fragilizado pela doença da mãe e pela pressão constante, agora sangrava pelas feridas da decepção. Quando Sophie apareceu, seus olhos encontraram os dele, buscando talvez uma desculpa, uma redenção, mas encontraram apenas a fúria e a dor que ele não conseguiu mais conter. Porquê? A pergunta escapou da boca de Alexander. Uma súplica desesperada e um grito de revolta. Sophie tentou explicar, suas palavras um emaranhado de arrependimento e confusão. Eu estava sozinha, me sentia perdida, não queria te magoar, mas para Alexander, nada podia apagar a imagem da traição. O confronto tornou-se um turbilhão de emoções, acusações, lágrimas, silêncios pesados, gestos de desespero. Alexander sentiu o chão sumir sob seus pés. Enquanto Sophie se afastava, deixando para trás não apenas um rastro de culpa, mas a ruína de um vínculo que ele começava a construir. Naquela noite, o escritor respeitado foi reduzido a um homem quebrado. Um homem que enfrentava a cruel realidade de que confiar era um ato de coragem que podia custar caro demais. Entre os escombros de sua esperança, Alexander encarou o abismo da solidão. Sua mente girava, repetindo perguntas sem respostas, revivendo momentos que agora pareciam enganos. Uma dança macabra entre amor e traição. Mas, mesmo em meio ao colapso emocional, uma chama tênue de força começou a acender, não a do perdão imediato, mas a da aceitação da dor como parte do processo de crescimento. Ele sabia que a queda era inevitável para que pudesse, um dia, se erguer mais forte. O sol entrava pela janela do quarto de Evelie, desenhando sombras suaves sobre o rosto pálido da mulher que, apesar da fragilidade, ainda carregava a força silenciosa de uma mãe que enfrentava a própria mortalidade. Alexander estava ao seu lado, segurando sua mão com uma ternura que escondia o turbilhão que rugia dentro de si. A doença avançava com uma rapidez cruel, cada dia trazendo novas dores, novos medos, não apenas para Evelie, mas para Alexander, que se via diante do desafio mais profundo de sua vida. A ausência de Sophie, que tentava remendar o que havia quebrado, deixava um vazio que só a presença da mãe conseguia preencher. Nos momentos em que Evelie descansava, Alexander se entregava à escrita, não mais uma obrigação ou um fardo, mas uma necessidade visceral, uma válvula para a dor que precisava ser transformada em algo belo, verdadeiro. Cada palavra que escrevia carregava as marcas da sua jornada, a traição que lhe dilacerara o coração, a perda iminente da mãe, e a busca desesperada por redenção. O manuscrito, antes abandonado, tornou-se seu refúgio, um espelho onde refletia não só suas cicatrizes, mas também sua coragem. A presença de Evelie, mesmo fragilizada, era um lembrete constante do amor incondicional que sustentava Alexander. Um amor que nenhuma traição poderia apagar. Ela o encorajava com sorrisos cansados, lembrando-o de não se fechar para o mundo, de permitir que a luz entrasse novamente em sua vida. E Sophie, ela apareceu, tímida, buscando perdão, oferecendo ajuda nas tarefas diárias, tentando reconstruir pontes queimadas. Mas Alexander, embora ainda ferido, aprendeu que a verdadeira força não estava em esquecer, mas em aceitar o passado sem permitir que ele definisse seu futuro. Cada gesto seu era um passo rumo à sua própria redenção. Uma afirmação silenciosa de que, mesmo nas maiores dores, há espaço para renascer. O tempo, implacável, continuava sua marcha, e Alexander percebeu que cuidar da mãe não era apenas uma obrigação, era um ato de amor. Um presente para ele mesmo. Uma forma de honrar tudo o que já fora perdido e tudo o que ainda podia ser conquistado. Através dessa travessia dolorosa, ele descobriu que a verdadeira escrita vinha do coração ferido, que a criatividade renascia na vulnerabilidade, e que a redenção pessoal era, afinal, o mais belo dos recomeços. O silêncio tomou conta da casa naquela manhã em que Evelie partiu. Alexander segurava sua mão pela última vez, sentindo o calor que aos poucos se esvaía, levando com ele não apenas a presença física da mãe, mas também um pedaço da sua própria alma. As lágrimas que escorriam pelo seu rosto não eram apenas de dor, mas de uma libertação silenciosa, o adeus a uma mulher que fora seu porto seguro e o início de um caminho que o transformaria para sempre. Nos dias que se seguiram, o vazio da casa parecia um eco do passado, trazendo à tona lembranças e ressentimentos que Alexander lutava para entender e perdoar. A traição de Sophie, a doença de Evelie,
A dor da perda, tudo se misturava numa tempestade emocional que ameaçava arrastá-lo para a escuridão. Mas, no meio desse turbilhão, algo mudou. Alexander percebeu que carregar o peso do rancor só o aprisionava. Ele precisava olhar para o passado com olhos de compreensão, não para esquecer, mas para aceitar. Aceitar que a vida é feita de encontros e despedidas, de alegrias e dores, de traições e redenções. Sophie voltou, não mais como uma presença para preencher um vazio, mas como alguém que reconhecia seus erros e buscava um novo começo. Alexander, com o coração ainda machucado, entendeu que perdoar não era fraqueza, mas a maior forma de coragem. Ele não fechou as portas para o amor, mas as abriu com cautela, pronto para reconstruir não só relações, mas também a si mesmo. O manuscrito que antes parecia um fardo tornou-se agora seu legado. Uma obra nascida das cinzas, carregada de toda a sua jornada, a dor, o amor, a traição e, sobretudo, a esperança. Em uma tarde dourada, ao entregar as páginas finais a um editor, Alexander sentiu uma paz que não conhecia há anos. O sol se punha no horizonte, banhando o mundo com uma luz suave e acolhedora, como um abraço caloroso que prometia novos dias. Ele sabia que o futuro era incerto, mas também sabia que, finalmente, estava pronto para escrevê-lo com as próprias mãos, uma página de cada vez. Com a sabedoria que só a vida podia ensinar. E assim, entre lágrimas e sorrisos, entre adeus e reencontros, Alexander encontrou seu novo começo. Um recomeço que não negava o passado, mas que o usava como alicerce para construir uma vida plena, verdadeira e livre.